queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a perpétua virgindade de Maria, ou por que não dizer o dogma da perpétua virgindade de Maria. Ora, sabemos que é dogma e doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana que Maria, a mãe de Jesus Cristo, ela foi virgem antes e depois do parto. A esse ensino chama-se a perpétua virgindade de Maria. Para os católicos apostólicos romanos, Maria ela permaneceu virgem mesmo depois de ter dado à luz a Jesus Cristo. Em outras palavras, José, o esposo de Maria, não a conheceu. Esse é o ensino da Igreja Apostólica, da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós vamos analisar à luz da Bíblia Sagrada, e tem que ser analisada à luz da Bíblia Sagrada, se realmente este ensino tem fundamento na Bíblia Sagrada. Nós vamos analisar com muito cuidado, vamos fazer uma investigação também nos pais da igreja e ver o que os pais da igreja diziam ou disseram sobre este assunto. Ok, queridos? Vamos aqui trazer para a nossa meditação, ou pelo menos toma esse texto como ponto de partida para a nossa investigação. Mateus 1:23, que diz: Eis que a virgem, no grego partenos, conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Meus irmãos, aqui Mateus ele está interpretando Isaías 7:14, que diz: Eis que a virgem conceberás e darás à luz um filho, e lhe chamarão de Emanuel. Então, Mateus ele está interpretando a passagem de Isaías. É isso que para os cristãos, a virgem anunciada por Isaías, que no hebraico para virgem nós temos a palavra alma, ok, queridos? E não betulá. Lembrando que a palavra comumente usada para virgem, mulher que nunca conheceu homem algum, é betulá. Porém, ali em Isaías 7:14 se usa alma. Eis que a alma conceberá e darás à luz um filho. Ok? Nós não vamos entrar nessa discussão sobre alma ou betulá. Nós vamos aqui dirigir a nossa atenção para essa questão. Maria foi virgem depois do parto ou não? Para tornar mais claro, José, o marido de Maria, conheceu ela, teve relações sexuais com ela depois que ela deu à luz a Jesus ou não? Este é um ponto importante. Este é um ponto caro para católicos, principalmente para os católicos que sustentam a perpétua virgindade de Maria. Então nós vamos aqui ver o que a Bíblia Sagrada diz para nós. Antes, porém, queridos, de eu entrar aqui propriamente na Bíblia Sagrada, eu quero trazer o parecer aqui de alguns dos pais da igreja sobre a questão. Ora, os pais da igreja, eles defendiam, muitos, não todos, mas boa parte dos pais da igreja defendiam que Maria, ela permaneceu virgem depois que deu à luz a Jesus Cristo. Entre os pais da igreja, nós queremos ser muito precisos. O primeiro, até onde vai o meu conhecimento, o primeiro entre os pais da igreja, o primeiro a sustentar claramente que Maria permaneceu virgem
depois que deu a luz a Jesus Cristo, foi Orígenes. Olha, estou aqui com a obra de Orígenes, daqui a pouco, alguns minutos, eu lerei a parte que ele sustenta isso. Tem também Clemente de Alexandria, que foi o mestre de Orígenes, e Clemente, no seu Stromata, ele parece sustentar essa ideia, ele faz menção a essa ideia de que Maria, ela permaneceu virgem mesmo depois de ter dado a luz a Jesus Cristo. Eu já li no Stromata de Clemente de Alexandria, que foi o mestre de Orígenes, o mentor, e Clemente, ao que eu pude entender, Clemente, ele sustentava essa ideia também, ok? Bom, mas está muito claro nos escritos de Orígenes. Digo nos escritos de Orígenes por quê? Porque eu tenho mais de uma obra de Orígenes aqui, onde ele sustenta que Maria, ela permaneceu virgem mesmo depois que deu a luz a Jesus Cristo. Eu vou ler aqui para vocês. Estou aqui com o comentário de Orígenes no Evangelho de Mateus. Ok, queridos? No Evangelho de Mateus. E eu vou ler aqui para os senhores. Vou começar bem aqui o que ele diz sobre a questão. Vamos lá. O que ele diz? Orígenes, livro 10, do comentário do Evangelho de Mateus, livro 10. O que eles dizem aqui? E depreciando tudo que parecia ser seu parente mais próximo, eles disseram: não é sua mãe chamada Maria? E seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas, e suas irmãs não estão todas conosco? Eles pensaram então que ele era o filho de José e Maria. Mas alguns dizem, baseando-se em uma tradição no Evangelho segundo Pedro, como é intitulado, ou o livro de Tiago, que os irmãos de Jesus eram filhos de José por uma ex-mulher, com quem se casou antes de Maria. Ora, aqueles que assim o dizem desejam conservar até o fim a honra de Maria na virgindade, para que aquele seu corpo que foi designado para ministrar a palavra, que disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do alto te cobrirá com sombra, não pôde conhecer a relação sexual com um homem depois que o Espírito Santo entrou nela e o poder do alto a cobriu. E acho que está de acordo com a razão que Jesus foi a primícia entre os homens da pureza que consiste na castidade, e Maria entre as mulheres, pois não era piedoso atribuir a outra pessoa senão a ela as primícias da virgindade. Então você vê aqui que Orígenes ele defendia a perpétua virgindade de Maria, queridos. Eu comecei por Orígenes porque até onde vai a minha pesquisa, entre os pais da igreja, já citei também o mestre dele, Clemente de Alexandria. Então, a partir desses dois, principalmente em Orígenes, fica claro a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Outros pais da igreja antes de Orígenes, eles trataram, chamaram Maria até de a segunda Eva, virgem, mas não está claro nos escritos, por exemplo, de Inácio, nos escritos de Justino de Roma, desses homens, não está claro, até onde vai a minha análise, que eles defendiam que Maria era virgem ou permaneceu virgem perpetuamente, não está claro. Eu quero ler aqui ainda outra obra de Orígenes. Homilia sobre o Evangelho de Lucas. Olha o que Orígenes vai falar aqui. Homilia 7, capítulo 4. Vamos ver aqui outro comentário de Orígenes. Exultou, pois, a criança no ventre de Isabel, e ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte exclamou e disse: Tu és bendita entre as mulheres. Nessa passagem devemos, para que os homens simples não sejam enganados, refutar o que os hereges costumam objetar. Com efeito, não sei quem prorrompeu em tamanha loucura a ponto de afirmar que Maria tinha sido renegada pelo Salvador, porque, depois do seu nascimento,
ela teria se unido a José. Aqui eu quero só, antes de terminar a leitura, eu quero só aqui chamar a atenção de vocês. Veja que, pelo menos nos tempos de Orígenes, havia o que ele chama aqui de herege, mas havia cristãos que ensinavam que Maria de fato teve relações sexuais com José, ok? Só isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vou voltar a ler aqui, ó. Com efeito, não sei quem prorrompeu em tamanha loucura a ponto de afirmar que Maria tinha sido renegada pelo Salvador, porque depois do seu nascimento ela teria se unido a José. Então veja que nos dias de Orígenes não era unânime essa ideia de que Maria era virgem perpetuamente. Já havia outros cristãos que ensinavam. Foi o que alguém disse, que ele tenha sabido com que intenção disse: se algumas vezes os hereges vos fizerem tal objeção, respondei-lhes e dizei: é certamente cheio do Espírito Santo, que Isabel disse: tu és bendita entre as mulheres. Se Maria é proclamada bendita pelo Espírito Santo, como o Salvador a pôde renegar? Aqui ele rebate um grupo, certo? Agora ele parte para o segundo grupo, Orígenes. Quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, então você veja que havia nos dias de Orígenes alguém que sustentava, entre os cristãos dentro da igreja, alguém que sustentava que Maria ela tinha sim tido relações sexuais com José, depois que Jesus nasceu. Vamos lá. Quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo, pois os que eram filhos atribuídos a José não tinham nascido de Maria, nem há nenhum texto da Escritura que mencione esse fato. Que palavras de Orígenes. Então, aqui Orígenes, ele defendia a perpétua virgindade de Maria. Agora eu vou trabalhar aqui o texto e trabalhar na mesma linha de raciocínio de Orígenes, porém contrariamente a ele. Olha o que Orígenes diz. Quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo. Eles não têm como prová-lo. Veja que aqui está o primeiro desafio de Orígenes. E ele diz, eles não têm como prová-lo. Não tem o quê? Quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo. E aqui, então, eu volto à mesma pergunta para Orígenes. E Orígenes, e os católicos, têm como provar que Maria não coabitou com José depois do nascimento de Jesus? Eles não têm como provar. Vocês estão entendendo aqui? Assim como ele diz, assim como Orígenes diz, quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo. Mas eu vou mostrar mais na frente que tem sim. A Escritura mostra, ela deixa patente que José conheceu Maria sexualmente. E nós temos como provar sim, Orígenes e católicos, nós temos como provar. Pois os que eram filhos atribuídos a José não tinham nascido de Maria. Aí aqui se pergunta para Orígenes e para os católicos, onde está escrito isso, que eles não eram nascidos de Maria? Porque, continuemos, o que Orígenes diz? Nem há nenhum texto da Escritura que mencione esse fato. Bom, Orígenes aqui ele faz o desafio. Segundo ele, a Escritura não faz menção, não diz que os filhos de José eram também filhos de Maria. Mas aqui eu pergunto agora, para os católicos, e onde está escrito na Bíblia Sagrada que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, eram filhos somente de José com uma primeira esposa? Porque é isso que Orígenes defende. E o ensino de Orígenes norteou o dogma mariano que a Igreja Católica mantém. A Igreja Católica ela ensina que Maria permaneceu virgem e ainda hoje é virgem. Ela ensina isso não porque a Escritura diga,
mas por causa de Orígenes. Ok, queridos? Então, veja bem o que Orígenes diz. Quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo. Temos sim Orígenes, e vou mostrar já. Temos sim, você sabe, Orígenes, que temos. Pois os que eram filhos atribuídos a José não tinham nascido de Maria. Quem disse isso? Quem disse? Os católicos, Orígenes e os católicos, eles levantam esse argumento. A Escritura não diz que eles eram filhos de Maria, que eram nascidos de Maria. E aqui vai a minha pergunta. E onde a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, eram filhos apenas de José com uma primeira esposa? Onde é que a Bíblia diz isso? Aqui está o meu primeiro desafio para os católicos. Onde é que a Bíblia Sagrada diz que os irmãos de Jesus eram filhos apenas de José com uma primeira esposa, antes de Maria? Esse ensino não existe. Esse ensino eu estou mostrando para vocês. Nós encontramos no pai da igreja, Orígenes. E de onde Orígenes tirou esse ensino, queridos? Ora, o próprio Orígenes, ele diz lá no seu comentário a Mateus, ele não tirou da Escritura. Ele tirou de uma obra antiga, chamada que nós conhecemos hoje como Proto-Evangelho de Tiago. É o próprio Orígenes quem diz, olha o que ele diz aqui. Vamos lá. Eles pensaram então que ele era o filho de José e Maria, mas alguns dizem, baseando-se em uma tradição, uma tradição no Evangelho segundo Pedro, como é intitulado, ou o livro de Tiago. Aqui, pelo que eu entendi, Orígenes está fazendo menção a duas obras. Há um Evangelho segundo Pedro, que não é canonizado, e a segunda obra é o livro de Tiago. E este livro de Tiago, que nós conhecemos como Proto-Evangelho de Tiago, eu tenho ele aqui em casa. Ok? Então, dessas duas obras, o Evangelho segundo Pedro, como é intitulado, ou o livro de Tiago, que é o segundo mencionado por Orígenes, que ele extrai esse ensino de que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, eram filhos apenas de José com a primeira esposa. Então, o que ele diz? O livro de Tiago, que os irmãos de Jesus eram filhos de José por uma ex-mulher com quem se casou antes de Maria. Veja então, queridos, que a doutrina católica da perpétua virgindade de Maria, ela não tem base na Bíblia Sagrada. A sua base, ela é nos pais da igreja, ok? Nos pais da igreja, mais precisamente a partir de Clemente de Alexandria, e aí vem o assunto mais discutido por Orígenes. Então, de Orígenes para frente, foi quase que uma unanimidade entre os pais da igreja que Maria, ela permaneceu virgem. Mas eu quero aqui trazer uma exceção. Um dos grandes pais da igreja, um dos grandes líderes, ele era contrário a este ensino, é Tertuliano. Tertuliano, na sua obra Contra Marcião, me parece que no livro 2, eu já li toda a obra, são 5 livros contra Marcião, certo que eu vou lhes dizer bem aqui. Tertuliano, na sua obra Contra Marcião, ele diz claramente que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Ele refutando Marcião, porque Marcião, os gnósticos negavam que Jesus realmente tinha se encarnado, que Jesus era de fato corpo. E Tertuliano, ele puxou como exemplo de que Jesus era de fato carne, o fato de que ele tinha mãe e tinha irmãos. E Tertuliano, ele cita aquela passagem de Mateus. Sabem aqui que eu vou ler aqui para os senhores, queridos. Olha o que diz aqui. Aqui, ó. Tertuliano, ele cita exatamente esta passagem que eu vou citar para vocês aqui, ó. Mateus 12, capítulo 12, versículo 46 em diante, que diz: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos,
que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, Tertuliano, ele interpretou isso aqui como os irmãos sendo, de fato, irmãos de Jesus, filhos de Maria. Ok, queridos? Inclusive, séculos depois, 2 séculos depois de Tertuliano, o pai da igreja, chamado Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, ele fez um escrito contra um cristão chamado Elvídio, que também defendia que José tinha coabitado com Maria. E Jerônimo, ele escreveu contra Elvídio. Eu também tenho esta obra aqui de Jerônimo, contra Elvídio, e é interessante que Jerônimo, ele traz à tona o testemunho de Tertuliano. E Jerônimo, ele citou Tertuliano citou Tertuliano como aquele que defendia que Maria tinha tido realmente relações sexuais com José. Inclusive, Jerônimo ele até depreciou a pessoa de Tertuliano. Mas por que Tertuliano foi citado na discussão entre Jerônimo e Elvídio? Porque Elvídio elencou o testemunho de Tertuliano, que era uma voz, que era uma grande voz no cristianismo. E Elvídio citou Tertuliano como um forte testemunho de um dos pais da igreja que defendiam que Maria tinha sim coabitado com José depois que nasceu Jesus. Ok, queridos? Então, vocês veem que nunca foi unanimidade, mesmo dentro da Igreja Católica, nunca foi unanimidade essa ideia de que Maria permaneceu virgem para todo sempre. Tertuliano, ele defendia que Maria tinha sim coabitado com José. Ok? Então, vamos aqui para as Escrituras. Orígenes aqui, ele diz o seguinte, quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo. Temos, Orígenes. Temos, e você sabe disso. E eu vou lhe mostrar aqui. Olha o que diz aqui Mateus. Mateus capítulo... Eu vou ler aqui no texto grego, que é melhor. Eu tenho aqui um texto que é português e grego, que diz o seguinte, Mateus 1, 25. Mas não a conheceu intimamente, enquanto ela não deu à luz seu filho primogênito, e lhe deu o nome de Jesus. Irmãos, nós temos aqui duas agravantes contra os católicos. Primeiro, a origem diz que não tem como se provar que José conheceu. Tem, aqui está dizendo, mas não a conheceu intimamente, enquanto, ou outras versões, até que ela deu à luz seu filho. Ora, o texto aqui está dizendo que José não a conheceu, até isso coloca um limite. José não conheceu a Maria. Até quando? Para sempre? Não. Os católicos dizem que José ficou sem conhecer a Maria para sempre. Não. Não, queridos. Não, Orígenes. Não, católicos. A Bíblia Sagrada é muito clara que diz, mas não a conheceu. Outras versões, não a recebeu. Mas aqui está dizendo, não a conheceu intimamente até ou enquanto ela não deu à luz seu filho primogênito. Ora, meu irmão, o texto está dizendo muito claro que José conheceu. Ele não conheceu a Maria intimamente, não teve relações sexuais com a sua esposa, enquanto Jesus não nasceu. Enquanto Jesus estava sendo gerado, enquanto Jesus não veio ao mundo, José não conheceu a Maria. Mas o texto deixa bem claro que depois que ela deu à luz a seu filho, José conheceu. Eu vou ler até aqui em outra tradução aqui.
João Ferreira de Almeida. O que diz aqui? Mateus, capítulo 1 e 23. 24. 24 e 25. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Está aqui, Orígenes. Está aqui, católicos. A Bíblia está dizendo, é a Bíblia que está dizendo que José conheceu. Não conheceu a Maria antes de Jesus nascer, mas depois que Jesus nasceu, José a conheceu, porque o texto está bem claro dizendo, ele não a conheceu até, esse até impõe limite. Até quando? Até que Jesus nascesse. Depois que Jesus nasceu, José coabitou sexualmente com Maria. Eu vou ler aqui na própria Bíblia dos católicos. Então aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ela é a tradução da Vulgata pelo Padre Matos Soares. Aqui é a tradução lá da Vulgata de São Jerônimo. Olha o que diz aqui. Mateus 1. Vou ler os dois versículos, 24 e 25. Ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor e recebeu em sua casa Maria, sua esposa. Não a conheceu, até que deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Está aqui. A própria Bíblia dos católicos diz, e não a conheceu até que deu à luz um filho. Meus irmãos, qualquer um que saiba um pouco de português dá para entender isso aqui. Ok, meus irmãos? Eu quero aqui fazer uma leitura em grego aqui, ó, do versículo 25. Kai u egnosken auten heos hu etek ton huion autes ton pro totokon. Traduzido aqui ao pé da letra é: e não conheceu ela até que deu à luz o seu filho, o primogênito. Então aqui tem dois agravantes contra os católicos, como eu disse. Primeiro, nós temos aqui o tempo. Aqui tem um limite de tempo, tá bom? José não conheceu Maria. Até quando? Até que Jesus nascesse. Depois que Jesus nasceu, o texto deixa bem claro, está subentendido isso, que José conheceu Maria. Segundo agravante contra os católicos, Jesus é aqui chamado de prototokon, de protótokos, primogênito. Meus irmãos, aqui vai um desafio para os católicos. Eu quero que me mostre um exemplo em toda a Bíblia Sagrada, onde a palavra primogênito aparece que não signifique o primeiro de uma fila, o primeiro de muitos. Meus irmãos, em todos os lugares que a Bíblia Sagrada cita, menciona a palavra primogênito, sempre o sentido de primogênito é primeiro de uma série, primeiro de um grupo. Em todos os lugares que a Bíblia cita a palavra primogênito, a palavra primogênito tem este sentido: primeiro de muitos, primeiro de uma série, primeiro de um grupo, primogênito, o primeiro nascido de outros. Aqui não é diferente o sentido. Se a Bíblia está dizendo que Jesus aqui é o protótokos, primogênito, é porque ele é primogênito. Ora, veja bem o que aqui diz. Mas não a conheceu intimamente enquanto ela não deu à luz a seu filho primogênito e lhe deu o nome de Jesus. Meus irmãos, você pega esta passagem bem aqui, que diz que Jesus é o primogênito, e vem aqui para Mateus capítulo 13. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão que nós vamos ter? Aí você vem aqui, ó, para Mateus capítulo 13, 55. Olha o que diz aqui, ó. 13:55. Ele não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E Tiago, José, Simão e Judas
não são seus irmãos? Está bem aqui, meus irmãos. Também nós temos em Marcos 6,3 a mesma palavra. A Bíblia Sagrada está dizendo que ele não é o filho do carpinteiro, sua mãe não se chama Maria, e Tiago, José, Simão e Judas não são seus irmãos. Agora eu pergunto, onde é que a leitura aqui está dizendo que eles não são filhos de Maria? Onde é, Orígenes, que a leitura está dizendo aqui que eles não são filhos de Maria? E por que eu sei que eles aqui são filhos de Maria? Você pode até dizer para você, católico, pode até me dizer, não, mas o texto não está dizendo que eles são filhos de Maria. Ok, mas por que é que eu sei que esses 4 aqui e as irmãs são filhos de Maria? Por causa disso bem aqui, Mateus capítulo 1 e 25, que diz, mas não a conheceu intimamente enquanto ela não deu à luz seu filho primogênito. Está bem aqui, e ele deu o nome de Jesus. Se Jesus aqui é chamado de o primogênito, filho de Maria, e aqui está dizendo que Jesus tinha irmãos e irmãs, logo qual é a conclusão óbvia, queridos? É que os irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de Maria. Por quê? Porque Jesus foi chamado o primogênito de Maria. Se Maria tivesse tido apenas Jesus, como dizem os católicos, ele jamais seria chamado o primogênito filho de Maria. Ele seria chamado monogenes, único gerado. Ele seria chamado, repito, monogenes, único gerado, e não primogênito. Ok, queridos? Esta é a verdade. Mas alguns estudiosos, eles vão argumentar que alguns manuscritos gregos não trazem a palavra ou termo prototokon, que vem de protótokos, primogênito. Por isso é que a Bíblia Católica aqui, que eu li para você, olha como é que está aqui nela aqui, Vou ler mais uma vez aqui para você. Mateus capítulo 1. O que diz? Não a conheceu até que deu à luz um filho. Aqui diz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui não diz primogênito. Ok? Vamos acatar esta crítica. Alguns manuscritos não contêm, mas o que eu estou lendo aqui, tá bom? E eu estou lendo o Novo Testamento Interlinear Analítico, contém. Ok? Mas tudo bem, alguns não contêm. Só que eu quero dizer uma coisa aqui para os senhores. Vamos ler lá em Lucas 2,7? Vamos lá, queridos. Ver o que Lucas 2,7 diz para a gente? Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2 e versículo 7. O que se diz? Vamos lá. E ela deu à luz seu filho primogênito. Opa! Primogênito. No grego, prototokon, que vem de protótokos. Aqui em Lucas, queridos, todos os manuscritos gregos contêm a palavra prototokon. Em todos os manuscritos, Jesus é chamado de primogênito. Lucas 2,7. Se em Mateus, em alguns manuscritos, 1,25, não tem a palavra primogênito, não consta que Jesus é o primogênito, mas aqui em Lucas 2,7 consta, em todos. Ela deu à luz seu filho, o primogênito. Está bem aqui? E a própria Bíblia, que eu vou mostrar aqui, dos católicos, ela é obrigada a admitir. Eu vou ler aqui para os senhores. Lucas capítulo 2 e versículo 7. Ok, queridos? Olha o que diz aqui. Eu estou aqui lendo na Bíblia Católica. Eu vou mostrar para vocês. O que diz aqui? E deu à luz o seu filho primogênito. E agora, católicos? O argumento de vocês foi por terra. Você diz para mim, católico, que em Mateus 1,25, alguns manuscritos não trazem a palavra primogênito. Isso para você negar que Jesus tenha sido o primogênito de Maria, porque você disse que ele foi o único e não foi o primogênito. Mas a Bíblia, ela diz que ele foi o primogênito.
E aqui em Lucas 2,7? Lá em Mateus tudo bem, não consta a palavra primogênito em alguns manuscritos. Só que em Lucas consta, e está bem aqui, inclusive na sua Bíblia, na Bíblia Católica nós temos, olha, e deu à luz o seu filho primogênito. Jesus é chamado também o filho primogênito de Maria. Então, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês que essa doutrina de que Maria permaneceu virgem, mesmo depois do parto, ela é uma doutrina falaciosa. Ela é uma doutrina que ela tem base, olha, nos pais da igreja, principalmente a partir de Orígenes. E Orígenes se baseou onde? No proto-evangelho de Tiago. É só você pesquisar no Google, se você não tiver em casa esse livro, pesquise no Google proto-evangelho de Tiago, que você vai ver lá que no proto-evangelho de Tiago, que foi escrito no século II, talvez no ano 150 da era cristã, esse livro ele é muito antigo. Então, o proto-evangelho de Tiago, ele ensina que, de fato, os irmãos de Jesus, eles, na verdade, eram filhos de José, com a primeira esposa, e que Maria, ela só deu à luz apenas a Jesus Cristo, e ela permaneceu virgem para todo o sempre. Mas veja que este é um ensino antibíblico, além de ser um ensino que não é extraído da Bíblia, ainda é antibíblico. Então, meu irmão, você que é católico, eu estou fazendo esse vídeo para abrir a sua mente. Eu estou pedindo para você sair do catolicismo? Não. Eu não estou pedindo você para sair do catolicismo. Mas é que os católicos, eles insistem nessa ideia, inclusive muitos pais da igreja, de que Maria permaneceu virgem para todo sempre. Isso não é verdade. Pelo menos a Bíblia Sagrada não ensina isso, queridos. A verdade é que a Bíblia Sagrada não ensina essa ideia. E eu estou mostrando aqui para vocês que, de acordo com o Novo Testamento, Jesus teve sim irmãos. Jesus teve sim irmãos, queridos. Eu poderia ler aqui mais outras passagens, muitas, que mostram a família de Jesus, composta de pai, mãe, irmãos e irmãs. Mas eu vou ficar apenas no que eu já li aqui, ok, queridos? Porque isso eu acredito que é o suficiente para provar que Jesus não foi o único filho de Maria. Jesus foi o primogênito de Maria. Foi o primeiro de uma série a nascer de Maria. Mas que Maria, ela teve outros filhos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui com todo respeito. Veja que eu não estou depreciando de forma nenhuma Maria. Não. Mas convém a gente mostrar a verdade. Eu não posso ficar com a boca fechada, os braços cruzados, vendo os católicos ensinarem errado. Porque é um ensino errado. É um ensino errado, queridos. Ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ok, meu irmão? Outra coisa, para não deixar passar. Há uma variante entre os católicos. Eles dizem, outros mestres do catolicismo dizem, que esses irmãos de Jesus eram primos e não irmãos de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia, assim como no português nós temos a palavra irmão se refere a irmão, e primo não é irmão, é um parente, mas não é irmão, no grego não é diferente. Olha, eu quero lhes dizer aqui, vamos aqui para Colossenses 3,10. A Bíblia é muito clara, queridos. Colossenses 3,10. Se a Bíblia quisesse realmente que entendêssemos que os irmãos de Jesus não eram irmãos, mas eram primos de Jesus, ela não usava a palavra adelphos, quer dizer irmão, ou adelphoi, irmãos. Não. Não, senhores. Eu vou lhe dizer qual era a palavra que seriam usadas para os irmãos de Jesus, caso eles fossem primos de Jesus, como dizem os católicos. Vamos ler aqui em Colossenses 3,10. Colossenses 3,10, eu espero que eu não... Ou é 4,10, deixa eu ver aqui.
Pronto, 4:10. Aristarco, meu companheiro de prisão, vos envia saudações, bem como Marcos, o primo de Barnabé. Meus irmãos, essa expressão Marcos, o primo de Barnabé, eu vou ler aqui no grego, tá? Aqui, ó. Marcos ho anepsios. Marcos, o primo. No grego, a palavra primo, no grego, a palavra primo é anepsios e não adelphos. Se os irmãos de Jesus fossem primos de Jesus, você pode ter certeza absoluta que no lugar de adelphos, irmão, estaria escrito anepsios. Anepsios. Você pode ter certeza que assim como nós lemos lá em Mateus que diz, não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs, você pode ter certeza, irmão, que se fossem primos e primos de Jesus, estaria escrito assim, e não estão entre nós seus primos, anépsios, ou anepsioi, primos, e suas primas. Não tenha dúvida, irmão, a Bíblia não engana. Quando se trata de primo, a Bíblia é bem específica, está bem aqui, ó, Colossenses 4:10, que diz, ó, Aristarco, meu companheiro de prisão, vos envia saudações, bem como Marcos, o primo de Barnabé. A palavra primo, vou dizer mais uma vez, primo no grego que é anepsios. Vou ler aqui o trecho. Marcos ho anepsios Barnabá. Marcos, o primo de Barnabé. É assim que está escrito. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Eu espero que você, meu irmão católico, não tenha ficado chateado. Mas eu estou apenas dizendo a verdade, ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.